E aí, pessoal, hoje vamos falar sobre cálculos que envolvem propriedades coligativas. Ao longo dos estudos teóricos das propriedades, percebemos que ocorre uma variação nos valores de pressão, de vapor, de temperatura de ebulição, de temperatura de congelamento, quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, tá bom? Ocorre uma variação nesses valores. E agora a gente pode dimensionar esses valores através da seguinte equação. Vamos aqui logo falar sobre a temperatura de ebulição. Como é que eu calculo essa variação? Então vamos lá, essa variação ΔTE é a variação da temperatura de ebulição, calculada pela essa expressão aqui, ó, a constante ebulioscópica vezes a molaridade, que é o W, e o I, que é o famoso fator de Van Hoff. Vamos aqui conceituar cada uma delas. Essa que tá bom? É uma constante ebulioscópica, ela não muda e ela é específica para cada solvente. Como a água é o solvente universal, é o solvente que mais é abordado nas questões, este valor é de 0,52 graus Celsius quilogramas por mol. Essa é a unidade dessa constante. Bom, não se preocupe com esses valores, que normalmente você não precisa decorar eles, tá? É só aplicar, não é necessário que você decore esse valor. E cada solvente vai ter o seu. O próximo é a molaridade. Para quem não lembra o que é a molaridade, é a relação entre a quantidade de matérias do soluto, o número de mols do soluto, dividido pela massa do solvente, ó, o índice 2 aqui, galera, tá bom? Sempre lembrando, o índice 1 é para soluto, o índice 2 é para solvente. É dividido pela massa do solvente em quilogramas. Cuidado, essa unidade aqui ela sai em mols por quilogramas, por isso que é a molaridade, esse Wzinho. Quando a questão não vai te dar ela, você tem que encontrar. Então você procura o número de mols e a massa do solvente. E o último é o fator de Van Hoff. Para quem lembra, o I é 1 mais alfa multiplicado por Q menos 1, tá bom? Existe essa relaçãozinha. Aqui o alfa é o grau de dissociação, bom, e o Q é a quantidade de íons que é formado lá na solução. Tem uma aula específica só para o cálculo desse fator. Entendido todas essas unidades, se você tiver posse desses valores, você pode calcular, dimensionar, tá bom, matematicamente, essa variação que vai acontecer. Vamos a algum exemplo. Suponha que queiramos saber quais são os valores ao nível do mar para a solução formada por 200 gramas de água e 17,1 gramas de sacarose. Tu vai ter ali 200 gramas ou 200 ml de água, porque a densidade da água é 1. E tu vai adicionar nesse sistema 17,1 gramas de açúcar. Então você está adicionando um soluto não volátil. Qual vai ser a variação? Qual vai ser a nova temperatura, tá bom, de ebulição nesse caso? Você vai usar aquela relação. Primeiramente, a gente vai ter que fazer o cálculo da molaridade, porque ele não te deu aqui expressamente a molaridade. Eu tenho a massa da sacarose, que é o açúcar, em gramas, e eu tenho a massa molecular aqui, ó, que eu trouxe para vocês, 342 gramas por mol. Como é que eu faço esse cálculo? Eu pego a fórmula molecular da sacarose e faço ali o cálculo de átomo por átomo, tá bom? A massa molecular de cada um. E aí eu encontro a massa molecular. Então, com esses valores, eu tenho a massa e a massa molecular, eu posso encontrar o número de mols. O número de mols da sacarose vai ser o quê? A massa dividido pela massa molecular, Mzinho sobre Mzão. Massa dividido por massa molecular. Como aqui em cima está em gramas e aqui embaixo vai estar em gramas por mol, a unidade final vai ser mols. Justamente porque eu estou calculando o número de mols, lógico, a quantidade de matéria. Então fica 17,1 dividido por 342. Eu vou ter exatamente 0,05 mols. Então, aqui dentro desse sistema, com 17,1 gramas de sacarose, eu vou ter 0,05 mols de sacarose. Encontrado o número de mols, eu posso encontrar agora a molaridade, que é o número de mols do soluto, já tenho, que eu acabei de calcular, e a massa do solvente, só que ela tem que ser em quilogramas. Você percebe que aqui ele te deu 200 gramas. Eu divido isso por 1000, tá bom? E aí eu vou ter 0,2 quilogramas. Dividido o número de mols por quilogramas, eu tenho a molaridade. Eu percebo que deu 0,25 mols por quilogramas, tá bom? Então você tem sempre que fazer essa conversão de gramas para quilogramas, se ele já não te der em gramas de cara, tá bom?
Então vamos lá. Para a sacarose, o I, que é aquele fatorzinho de Van Hoff que a gente precisa, não precisa calcular, pois a sacarose ela não vai se dissociar nem ionizar, ela apenas se dissolve. É uma substância molecular e o fator de Van Hoff para substâncias moleculares é sempre 1. Eu já tenho uma constante que é para a água, que é 0,52, substituo. Eu tenho aqui a molaridade, que é 0,25, que eu acabei de calcular. E eu tenho o fator de Van Hoff, que é 1, que ele é adimensional, não tem unidade. Eu sei que aqui é graus Celsius, quilogramas mol, tá bom? E aqui é mol por quilograma, eu vou cancelar elas duas, vai sobrar apenas graus Celsius, que é justamente o que dá aqui. Eu faço as devidas multiplicações, operações matemáticas, e vai dar 0,13 graus Celsius no final. Então essa vai ser a variação que a água vai sofrer. Vai ter um aumento de 0,13 graus Celsius na sua temperatura, tá bom? Nessa condição aqui, ó, tá bom? Então vamos assim a temperatura de ebulição dessa solução já era 100, porque era nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100, mais a variação que aconteceu, 0,13, não se esqueça disso. Então a nova temperatura de ebulição vai ser 100,13 graus Celsius. A água não vai mais ferver a 100 graus Celsius, ela vai ferver a 100,13 graus Celsius, tá bom? Então muita atenção, porque às vezes o aluno encontra apenas a variação e a questão quer saber a nova temperatura. Aí ele acha 0,13 e já acha que é o que a questão está pedindo, mas normalmente ela pede a nova temperatura de ebulição, que no caso é essa. Então nunca se esqueça de somar. Eu posso fazer esse cálculo para o abaixamento de temperatura lá na crioscopia, tá bom? A nova temperatura de congelamento. É a mesma equação, só que eu vou mudar apenas a constante. Essa constante agora é a constante crioscópica. Ela é específica para cada solvente também. E já muda, né, pessoal? Para a ebulição da água, a constante ebulioscópica é 1, é 0,52. Aqui já é 1,86, mas é a mesma unidade. Tá bom? Porque trata-se do ponto de congelamento, da crioscopia. Nesse caso, a molaridade eu calculo da mesma forma, o fator de Van Hoff também. Usando o mesmo caso anterior, eu vou substituir, eu vou trocar as constantes, eu vou botar o Kc aqui, ó, tá bom? Vou colocar a constante crioscópica, que é 1,86, a molaridade, que no caso é a mesma, lembrando do caso anterior, tá? E o fator de Van Hoff, que é 1, porque a substância é molecular, ela apenas se dissolve ali no meio. Eu vou ter uma nova variação, gente, ó, 1,465 graus Celsius, tá? Nesse caso, a temperatura de congelamento dessa solução é 0 menos 0,465, porque a temperatura de congelamento da água é 0 graus Celsius, por isso que eu coloco esse 0 aqui, menos a variação que eu encontrei. Eu não vou somar, porque a temperatura vai ser abaixo de 0, por isso que dá negativo, ó, menos 0,465 graus Celsius, ok? Nunca se esqueça, lá na ebulioscopia, a temperatura de ebulição você soma. Para temperatura, para abaixamento, temperatura de congelamento, você subtrai. Eu vou ter, ó, a água não vai mais congelar a 0, ela vai congelar a menos 0,465. Por isso que a galera adiciona sal lá nas calçadas que contém muito gelo, nos países mais gelados, para que o gelo demore mais a se formar, porque ele necessita de uma temperatura mais baixa, tá bom? É assim que eu calculo a variação da temperatura de ebulição e do congelamento. Além disso, eu posso calcular o abaixamento da pressão de vapor, tá bom? Que é a tonoscopia, que a gente estudou lá nos primeiros vídeos sobre propriedades coligativas. Ela pode ser calculada por essa expressão aqui, ó. Esse ΔP, tá bom? Que já justamente é o abaixamento da pressão de vapor, essa variação que vai acontecer. Você vai precisar desse P2 aqui, tá bom? Que no caso é a pressão de vapor, mas como esse índice aqui é 2, eu já sei que é o índice para o solvente, então eu preciso da pressão de vapor do solvente puro. E esse X1 é a fração molar, tá bom? É a fração em quantidade de matéria do soluto, justamente porque o índice é 1, 1 é sempre soluto. Então, se eu tiver esses valores, eu posso acabar substituindo aqui e encontrar o que você deseja, principalmente se for variação. Eu vou passar esse P multiplicando aqui, né? Eu encontro a variação do abaixamento da pressão de vapor. Eu posso usar essa relação ou essa. Eu posso trocar essa fração, quando eu não tenho, pela constante tomoscópica, que vai ser específica para cada solvente, a molaridade e o fator de Van Hoff, tá bom? Então nunca se esqueça dessas duas expressões
e como você pode aplicar elas. Não é tão comum pedir o abaixamento da pressão de vapor, mas se pedir, você já tem recurso para poder usar, tá bom? Esses são os cálculos que envolvem as propriedades coligativas. Futuramente teremos mais questões, tá, sendo resolvidas a respeito desse conteúdo. E um abraço a todos e façam as devidas aplicações no livro de vocês e em demais questões, tá bom? Vão aumentando o nível aí cada vez mais, certo? Comecem pelas questões mais básicas, depois vão seguindo para aquelas mais específicas, mais complexas, tá bom? Muito cuidado aqui nas aplicações matemáticas, tá bom? Forte abraço e até a próxima.